Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei a que horas é que me estão a ouvir. Antes de mais, queria agradecer a vossa presença, agradecer também a todos os que enviaram os votos de umas boas festas e eu hoje também estou a ligar convosco também a esperar que tenha tudo corrido bem neste Natal que passou, as novas entradas neste novo ano de 2021 que também tenham corrido bem. Eu sei que este ano, o ano passou foi um ano muito atípico, estas festas também foram diferentes do que é habitual, mas pronto, é a nossa forma de contribuir com quem está a lutar diariamente para vencer esta pandemia. Já temos agora as vacinas aí a começar a ser disponibilizadas, por isso eu espero que agora nos próximos meses as coisas melhorem. Temos que continuar a ter os mesmos cuidados, mesmo após as vacinações. Nós na primeira toma não estamos logo imunes, por isso temos que continuar a ter cuidado até pelo menos ter a segunda toma. Isto pelas coisas que sabemos, não é? Por isso a ideia é sempre continuar com o máximo de precaução e de cuidados. Eu hoje também vim falar convosco sobre cuidados, não com a saúde, mas com a saúde dos nossos computadores, dos nossos equipamentos. Eu sei que não é um tema tão apelativo como o anterior do YouTube, que nos permitia passar tempo, aprender coisas novas, ouvir músicas. Era um tema mais lúdico, não é? Este não é tão lúdico, mas é de extrema importância para que consigamos ter os nossos equipamentos, neste caso o nosso computador, a trabalhar da melhor forma possível. Porque muitas das vezes falta-nos a paciência, ele está lento, a internet está lenta, isto não anda. E então, se nós conseguirmos evitar algumas destas situações, eu estou aqui também para vos ajudar nesse processo, está bem? Então é assim, esta aula e as próximas têm a ver com, gostaria de vos propor, se acharem este tema interessante, vocês terem alguma autonomia para fazer a manutenção do vosso computador. Não se assustem com a palavra de manutenção, porque todos os equipamentos têm alguns cuidados e alguma manutenção a fazer. Quem tem carros sabe que de X em X tempo tem que levar ao mecânico para mudar o óleo, para lubrificar, pronto. Aqui vocês não vão ser os mecânicos dos computadores, não se assustem, não vão estar aqui a abrir computadores nem a fazer nada disso. É simplesmente um processo de limpeza de ficheiros temporários. Há vários tipos de ficheiros temporários, eu vou abordar os dois tipos principais e são aqueles que normalmente acabam por fazer alguma moça com o passar dos anos nos nossos equipamentos e tornando-os lentos. Por isso, antes às vezes de equacionarem substituir o equipamento, uma limpeza bem feita acaba por muitas das vezes resolver muitos dos problemas e permite-nos continuar a utilizar esse mesmo equipamento. E então, de que tipo de limpezas são essas? Não é a limpeza exterior, de passar o pano, de ter o ecrã limpinho, não é isso. Tem a ver com a limpeza de coisas que nós vamos deixando o computador manter com ele e que não são necessárias. Por exemplo, quando nós apagamos alguma coisa que não nos interessa, para onde é que ela vai? Normalmente vai para a reciclagem. O que é a reciclagem? Não é nada mais, nada menos do que o caixote de lixo da nossa casa. Nós, ao longo do dia, as coisas que não precisamos pomos no lixo, não é? Quando o caixote de lixo está cheio, ou ao final do dia, nós levamos para o contentor e deixamos o lixo lá. Pronto. O que é que acontece com a nossa reciclagem? Nós, de vez em quando, temos que fazer a limpeza dessa mesma reciclagem. Porque senão, apesar dos ficheiros terem sido apagados dos locais onde eles estavam guardados, eles continuam a ocupar o mesmo espaço como se não tivessem sido apagados, mesmo estando na reciclagem. Porque a reciclagem funciona exatamente como um caixote de lixo. Enquanto a gente não o tirar de cá de casa,
o lixo continua ali, simplesmente está concentrado no caixote de lixo. E aqui a reciclagem é a mesma coisa. Então, a reciclagem normalmente tem este símbolo, costuma estar sempre no ecrã dos computadores. Se não tiverem, podem sempre procurar, porque ela tem que estar aí, que ela não desaparece. Nós podemos às vezes tirá-la daqui do ambiente de trabalho. Então é assim, se eu der 2 cliques em cima do botão da reciclagem, ele vai-me abrir a pasta da reciclagem. Pronto, neste momento eu só tenho aqui 3 coisas e foram colocadas agora aqui de propósito, porque eu normalmente tenho a minha reciclagem limpinha. No final do dia eu desligo o computador e o que tiver na reciclagem eu elimino. Pronto, tenho esse cuidado. Para quê? Para ele não acumular demasiado lixo. Pronto. O que vos queria dizer é que este lixo que está aqui na reciclagem, apesar de ter sido apagado, este espaço que ele ocupa, ele continua a ocupá-lo no computador. Ok? Se vocês tiverem aqui 500 fecheiros, esses fecheiros estão a ocupar espaço na mesma. Porquê que eles estão a ocupar espaço? Porque é possível, se eu eliminar alguma coisa por engano, o poder recuperar. Por exemplo, se eu chegar aqui a este fecheiro, der um clique e fizer restaurar o item selecionado, ele vai-me desaparecer daqui e vai voltar para o lugar onde eu o apaguei. Querem ver? Ele pergunta-me. Oi, peço desculpa. Então eu faço restaurar. Isto não é um programa, ele está-me a perguntar. Restaurar. Pronto, já foi. Ok? Então, se eu voltar aqui e fizer restaurar, ele volta a restaurar. Pergunta se quer executar, eu digo que não. Pronto. O que é que acontece? Se eu vier aqui às minhas transferências, ele vai estar aqui novamente. Estão a ver? Acaba por estar aqui o fecheiro que eu apaguei há pouco. Então, o que é que eu tenho que fazer? Quando tenho certeza que não preciso destes fecheiros, eu apago-os. Seleciono ou faço aqui esvaziar reciclagem. Se eu quiser apagar apenas um, apago só um. Se eu quiser apagar todos, faço aqui esvaziar reciclagem. E isto é logo um dos passos para eliminar então conteúdos que já não sejam necessários. Ok? Eu não vou apagar estes, eu vou-vos explicar mais à frente porque. Vou fechar aqui, vou deixar a minha reciclagem ainda aqui com 2 fecheiros. Ok? Certamente vocês vão ter a reciclagem com muitos mais fecheiros do que estes que estavam aqui. Tudo bem? Então é assim, quais são o tipo de fecheiros de lixo que nós podemos encontrar no nosso computador? Para já, fecheiros que a gente apagou e que não tenciona utilizar mais. Pronto. Se temos a certeza que não os queremos de volta, não vamos precisar deles, eliminamos a reciclagem. E logo aí ganhamos bastante espaço. Depois tem os fecheiros de utilização de internet, ou seja, sempre que eu acedo a uma página de internet ou a várias páginas de internet, ele guarda fecheiros temporários para cada uma das pesquisas que eu faço, para cada uma das páginas que eu visito, ele guarda um fecheiro temporário para cada uma delas. Vocês dizem assim, mas esses fecheiros são muito grandes, são muito pesados? Não, eles ocupam muito pouco espaço. Mas se começarmos a falar em dezenas, centenas ou até milhares de fecheiros, esses pequenos fecheiros tornam-se um espaço muito grande e muito volumoso. Então, outro tipo de fecheiros, e esses mais volumosos, tem a ver com os fecheiros dos fecheiros que são utilizados. Peço desculpa que tenho aqui uma mancha, tirar aqui. Pronto. Que são utilizados sempre que nós fazemos atualizações no nosso computador. Ou seja, principalmente quem tem o Windows 10, que é o último sistema operativo da Microsoft, é um sistema operativo que como é que eu ia dizer, ele auto-atualiza. Ou seja, antigamente nos sistemas operativos anteriores, Windows XP, o Windows 2000, o Windows 7, sempre que surgia uma nova versão de um sistema operativo, nós tínhamos que comprar um novo sistema operativo, desinstalar um e instalar outro. Okay? Era assim que funcionava o processo de comercialização da Microsoft. A Microsoft mudou, não foi à toa, não foi porque um dia acordou e lembrou-se, poderia ser, mas não foi. Foi porque entretanto apareceu um sistema operativo não para computadores, mas para os nossos smartphones, ok?
que se chama Android. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Há outros sistemas operativos, mas os que dominam maioritariamente o mercado é o Android nos tablets, nos telemóveis, nos smartphones, e a nível de computadores é o Windows. Pronto. Então o que é que acontece? O Windows, que antes vendia os seus programas, parece um concorrente, que é Android, que disponibiliza gratuitamente. Pronto. E como é que ninguém trabalha, como se costuma dizer, para aquecer, ou seja, o dinheiro tem que vir de algum lado. Como é que a Android resolveu ganhar dinheiro? Através das lojas, das aplicações, com valores muito, muito pequenos, e que conseguem, em vez de ganhar uma vez com o valor da compra de um software ou de um programa, ter ali várias fontes de rendimento que as pessoas pagam 1 euro, 1,5 €, 2 euros por cada aplicação, e comprando muitas vezes eles acabam por ganhar isso e muito mais. Por isso foi uma estratégia que a Android iniciou, e depois o Windows, pronto, e ainda bem acompanhou essas mesmas alterações, para não lhe acontecer um pouco como aconteceu com a Kodak. Todos vocês devem se lembrar que dominou tudo o que era na área da fotografia, e depois apareceu as fotografias digitais. Eles não acompanharam esse processo e acabaram por falir. Eu peço desculpa se estou a cansar com estas conversas, mas eu acho, pelo menos é a minha forma eu quando aprendo mais rápido se eu perceber porque é que as coisas acontecem, do que me dizerem, olha, é assim, e é assim porque é assim. Pronto. Por isso, eu estou-vos a tentar explicar um pouco isto, para que vocês entendam porque é que as coisas funcionam desta forma. Nós não podemos estar como o velho de Restelo, sempre agarrados ao passado e a dizer, aquilo é que era bom, agora as coisas não são assim. As coisas vão evoluindo, e se nós deixarmos de ter essa resistência à evolução e tentarmos acompanhar, as coisas vão acabar por fluir, e as coisas vão correr de uma forma mais prazerosa, como eu costumo dizer. Então, já me estou a desviar aqui do meu assunto e não vos quero maçar. Então, o Windows 10 é um sistema operativo que auto-evolui. Por isso, ele tem uma necessidade maior de fazer atualizações. Enquanto vocês nos antigos sistemas operativos faziam, sei lá, 5 ou 6 atualizações por ano, este faz muito mais. Ok? Ele é capaz de fazer uma por mês. Por norma, 2 vezes no ano ele sai com 2 atualizações mais pesadas do que as outras, mas ao longo dos meses ele vai sempre atualizando algumas coisas. Por isso, essas atualizações, que são as atualizações do sistema operativo, peço desculpa, peço desculpa, essas atualizações do sistema operativo são atualizações que são pesadas neste sentido, ou seja, elas são necessárias, mas ele, por questões de segurança, ele guarda sempre, quando ele instala uma atualização nova, ele guarda sempre a última versão no computador. Para quê? Porque se houver algum erro ou alguma coisa que não funciona bem naquela atualização, é sempre possível nós voltarmos atrás para as coisas que tínhamos antes de fazer essa mesma atualização. Por isso, ele guarda sempre a versão anterior. O que é que acontece? Se eu agora, nestes últimos 2, 3 anos, tenho feito as atualizações todas necessárias, e se ele está sempre a guardar as últimas, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter ali 8 ou 10 ou 15 atualizações que já não são necessárias e que estão ali a ocupar muito espaço. Só para terem uma ideia, uma atualização dessas anda ali entre os 2, 4 gigas de espaço. Por isso isto em relação a gigas e megas, pronto, para quem não sabe muito bem, 1 giga são 1000 megas, por isso, se uma atualização for 4 gigas, são 4000 megas de espaço que estão ali a ser ocupados. Mas vocês podem dizer assim, mas o computador até tem muito espaço no disco. Tudo bem, mas esse espaço é um espaço de lixo e é um espaço que sobrecarrega. Ok? Eu posso pegar, por exemplo, num saco de 5 kg na mão e digo, isto é leve, mas se eu tiver que andar o dia todo com esse saco na mão, ele vai se tornar extremamente pesado. Por isso,
o fazer uma limpeza ao computador é boa neste sentido, é libertá-lo do que ele não precisa de andar a carregar, ok? Então, eu vou-vos explicar nas próximas aulas, nesta e nas próximas aulas, como é que nós fazemos isso. Eu digo nesta e nas próximas aulas porque eu nesta aula vou-vos explicar como é que se faz as coisas de forma manualmente, ok? Como é que vocês fazem estas limpezas sem recurso à instalação de nenhum programa que vos ajude nisso, ok? Porque há pessoas que dizem, não, eu não quero instalar mais nada, mas quero saber fazer então esta limpeza. O próprio sistema operativo vem com algumas ferramentas que me permitem fazer isso. Por isso, o primeiro passo vai ser este, vai ser aprenderem a fazer com tudo que têm neste momento disponível. Nas próximas aulas eu vou-vos aconselhar a utilização de algumas ferramentas gratuitas que vos vão ajudar neste processo, para que vocês com 2 cliques consigam fazer toda esta limpeza que eu vou estar a explicar agora em vários passos e que seja mais fácil para vocês, porque sendo mais fácil vocês vão utilizar mais vezes, e utilizando mais vezes têm sempre o computador direitinho, limpinho, ok? Não precisam fazer diariamente, mas pelo menos uma vez por semana ou uma vez por mês, mediante a utilização que vocês fazem, se é muito intensivo ou não, devem-no fazer, está bem? Então é o seguinte, em relação às atualizações, antes de ir já para a limpeza, vou-vos explicar aqui como é que vocês, para quem não sabe, as atualizações elas são automáticas, é verdade, mas às vezes nem sempre elas estão instaladas corretamente. Porquê? Como são ficheiros de maior porte, elas precisam de algum tempo para serem descarregadas. E se nós entrarmos no computador de forma muito esporádica, ao longo do tempo, estou lá 5 minutos e saio, no outro dia entro e saio e estou lá há pouco tempo, ele acaba por nunca conseguir concluir esse processo, ok? E então às vezes as pessoas dizem, eu sempre peço atualizações, eu faço, mas acabam por ter o computador muito desatualizado. Então vou-vos explicar como é que vocês podem, entre aspas, forçar essas atualizações, que não é forçar, é simplesmente dizer, eu quero saber se o meu computador está ou não atualizado. Então é o seguinte, vocês vêm aqui ao menu iniciar, aqui em baixo, dão um clique, e se repararem, por cima do botão de desligar e de ligar, tem aqui as definições, que parece esta roda dentada. Vocês carregam aqui nas definições e, como podem ver, aparece-vos tudo isto aqui. Mais para a frente eu vou-vos explicar o que é que funciona, pronto, como é que quais são as funções de tudo isto que está aqui, pelo menos daquilo que é mais utilizável, para vocês poderem também ter uma percepção de como é que tudo isto que está aqui funciona, ok? Hoje vou só falar mesmo aqui neste processo aqui, em que eu vou dar um clique no Windows Update e ele vai me dizer que está atualizado e que a última verificação foi hoje às 17h12, ok? Então eu tenho isto atualizado porque ele me está a dizer que sim, mas se eu tiver dúvidas eu posso carregar aqui onde diz procurar atualizações. Ao carregar aqui, se repararem, vem estes pontinhos que estão aqui a passar, quer dizer que ele está à procura das atualizações. Pronto, ele disse-me que não, que está tudo ok, não encontrou nada. Se ele encontrasse, ele ia dizer tem esta ou esta ou esta atualização, pretende fazer, e eu carregava em sim e automaticamente ele iniciava esse processo. O processo das atualizações ele funciona de 2 formas. Primeiro ele descarrega da internet para o nosso computador tudo o que é necessário e depois, muitas das vezes, ele só termina as atualizações quando nós fazemos a opção de desligar o computador. Ou seja, quando fazemos para desligar, ele diz não desligue e aguarde que termine as atualizações. Ou seja, o que é que acontece? Na primeira fase ele tira a informação para o nosso computador, na segunda fase ele vai instalar esses ficheiros no nosso computador para que ele possa alterar-se e ficar então desta forma evoluído. Está bem? Então estávamos a dizer que depois o processo da instalação das atualizações normalmente funciona quando desligamos e ligamos então o computador. Por isso é que vocês às vezes reparam da mensagem
Atenção, não desligue o computador, estamos a atualizá-lo. E muitas das vezes depois, quando o ligam no dia a seguir, ele ainda está a terminar essas mesmas atualizações. Então, o que é que eu vos queria falar agora? Como é que nós podemos então fazer a limpeza de todas as atualizações que já foram feitas e que ele guardou ali para trás e que estão a ocupar imenso espaço no nosso computador? Pronto. O próprio sistema operativo, o próprio Windows, tem aqui então uma forma de nós conseguirmos fazer essa limpeza. Como é que nós fazemos isso? Através daqui da lupa. Okay? Esta lupa que aparece na barra de ferramentas é o local em que eu vou pesquisar tudo o que eu quero encontrar no meu computador. Okay? Esta lupa começou a aparecer com o Windows 8 e com o Windows 10 com esta imagem, com este formato. No Windows 7 aparecia no menu iniciar uma barra que era a barra de pesquisa, e aqui aparece no formato de lupa. Em alguns de vocês pode aparecer com esta forma de caixa, mas veem que a lupa está cá na mesma, ok? Isto aparecer desta forma ou da outra mais pequena é a gosto pessoal. Esta ocupa mais espaço aqui na barra de ferramentas, veem, eu tenho espaço para ela cá na mesma, mas como eu tenho aqui muitas coisas aqui que utilizo a nível de trabalho, acabo por preferir ter o botão mais pequenino. Como é que eu faço essa alteração do botão pequeno para o grande? Já agora, já que fiz isto aqui, também vos explico. Vocês carregarem com o botão direito do rato em cima daqui desta barra, quando tem o botão pequenino também é a mesma coisa, carregam em cima da lupa, ele aparece-vos esta caixa, ok? Esta caixa toda. Se vocês vierem aqui onde diz procurar, pode estar como oculto ele desaparece e vocês aí nem encontram sequer a lupa, não é? Se carregarem mostrar ícone de pesquisa, ela fica então assim com este formato, ou seja, nós temos sempre a opção de ter isto no formato pequeno, no formato de barra maior, ou até retirá-la daqui se fizermos ocultar, ok? Mas o facto dela estar oculta não quer dizer que ela não esteja sempre aí presente na mesma no computador. Podem não estar aqui ao dispor na vossa barra, ok? Mas têm sempre a lupa onde procurar. Se vocês vierem aqui ao menu iniciar, vocês vão encontrá-la aqui de certeza. Mas, por norma, elas estão aqui na barra. Ao carregar aqui, então ele permite-me, diz aqui, escrever aqui o que pretende procurar. E então o que eu quero procurar, o nome do programa ou da aplicação, chama-se limpeza de disco. Ok? É este que está aqui, estão a ver? Porque como eu utilizei o outro há pouco, ele ainda está cá. Mas eu vou-vos explicar que vocês, ao começarem a escrever LIM, ele automaticamente aparece logo aqui. Estão a ver? É este o programa que vocês devem de utilizar. Pronto, vou carregar então aqui e ele aparece-me esta janela, estão a ver aqui, em que diz seleciona a unidade que pretende limpar. Por norma é a unidade C. Veem que tem ali o símbolo do Windows e ele automaticamente vê qual é a unidade onde está instalado o vosso sistema operativo e é aqui que vocês têm que carregar. Carregam então no OK e ele vai começar à procura. O que é que acontece? Ele aqui faz a procura dos ficheiros de lixo, os ficheiros temporários que o Windows utiliza, mas não vai buscar aqueles mais pesados que são os das atualizações. Para isso, nós temos que vir aqui carregar onde diz limpar ficheiros do sistema. Estão a ver? Dão aqui um clique. Ele volta a aparecer a caixinha de há pouco, só que ele agora faz uma pesquisa mais exaustiva aqui na unidade C. Pronto, ele vai procurar. No meu caso, como eu tenho isto muito limpinho, acaba por ser muito rápido esta pesquisa e esta procura. Certamente que no vosso caso ele vai demorar mais um pouco ou bastante mais a encontrar. Isso vai depender da quantidade de informação que ele tenha lá armazenado no espaço do lixo, ok? E assim, não se preocupem que demora muito tempo, porque assim, imaginem, vocês têm um computador há 4, 5, 8 anos. Se vocês nunca fizeram isto, é normal que ele tenha aí muita coisa, ok? E é uma forma de vocês se verem livres deste lixo todo de uma vez por todas, ok? Pronto. O que é que acontece? Eu não tenho aqui praticamente lixo nenhum, estas coisas são mesmo muito pequeninas, ok? E vocês fazem aqui, olha, veem os ficheiros temporários da internet, ele acaba por eliminar tudo isso aqui
têm que terem atenção aqui então à reciclagem. O que é que acontece com a reciclagem? Reciclagem é o local onde vocês têm os fecheiros que vocês apagaram. Aqueles fecheiros que vocês disseram, olha, isto já não me interessa, eu apago. Ele vai para o caixote de lixo. Esse caixote de lixo no computador chama-se de reciclagem. E o que acontece aqui na reciclagem é a mesma coisa que acontece no vosso caixote de lixo de casa. Vocês tudo o que não precisam ao longo do dia vão pegando e vão pondo no caixote de lixo, mas se vocês, enquanto vocês não pegarem no conteúdo do caixote de lixo e forem deitar ao contentor fora de vossa casa, o lixo continua dentro de vossa casa. Então na reciclagem é exatamente a mesma coisa. Se vocês têm a reciclagem cheia e não as vaziam, todos os fecheiros que estão lá ele continuam a ocupar o espaço total. Ou seja, simplesmente estão ali na reciclagem à espera que vocês os limpem. O que é que vocês têm que ter de cuidado antes de fazer a limpeza da reciclagem? É verificar se efetivamente o que está lá são coisas que não vos interessam, porque às vezes acontece da pessoa apagar sem querer alguma coisa, e se isso acontecer, tem sempre como recuperar se as coisas estiverem na reciclagem, ok? Mas também não podem deixar ou não devem deixar a reciclagem cheia eternamente, porque pensem nisto exatamente como um caixote de lixo. Enquanto estiver na reciclagem, ele está lá. Só simplesmente não tem cheiros desagradáveis, como às vezes o nosso lixo de casa, se nós deixarmos muito tempo sem o deitar no ecoponto. Pronto, por isso, pensem desta forma. Se às vezes tiverem dúvidas se o que está na reciclagem, se tem alguma coisa que vocês possam vir a necessitar, a única coisa que têm que fazer aqui é carregar aqui neste quadradinho da reciclagem, veem que ele deixou de ter o visto, e ao deixar de ter o visto, ele vai eliminar tudo o que é lixo, menos o que está na reciclagem. Mas eu aconselho-vos a depois dar uma vista de olhos, verificarem o que é que podem ter lá que não seja necessário, e apaguem de lá, porque isso também vos está a ocupar muito espaço, muito ou pouco, pronto, depende da quantidade de coisas que vocês apagaram, pronto, mas de qualquer forma pode estar a ocupar bastante espaço no vosso disco. E depois, ao fazer o OK, ele pergunta: tenho a certeza que quer eliminar os fecheiros? Eu digo que sim, e ele começa então o processo de eliminação. Mais uma vez vos digo, aqui vai ser muito rápido porque eu não tenho praticamente lixo nenhum. Eu todas as semanas faço isto que vos estou aqui a mostrar, faço aqui a limpeza, ou desta forma, ou através da ajuda de alguns programas gratuitos que eu vos vou, nas próximas aulas, explicar como é que eles funcionam e para que é que eles servem. E esses programas vão nos auxiliar a poder fazer as coisas de uma forma mais simples e mais rápida. Com apenas 1 ou 2 cliques vocês conseguem manter o computador sempre limpinho e atualizado nas funções que são mais importantes. E vocês, principalmente quem tem computadores mais antigos e nunca fez isto, acho que vai notar mesmo uma diferença bastante grande a nível mesmo do desempenho, do arranque. Acho que vai ser muito bom. Pronto, eu queria também vos dizer que há outros tipos de fecheiros, que são os fecheiros de utilização por parte da utilização da internet, que sempre que eu faço uma pesquisa no Google ou noutro site qualquer, ele vai guardando esses fecheiros temporários, e também é importante fazer essa mesma limpeza. Ali há pouco já dizia fecheiros temporários de internet, não sei se repararam lá num dos campos, mas aquele programa como é da Microsoft, aqueles fecheiros temporários da internet são fecheiros temporários ligados ao browser que é da Microsoft. Neste caso, se repararem, virem aqui, tem este símbolo aqui. Antigamente era o Internet Explorer e agora esse browser chama-se Microsoft Edge, ok? Por isso, ele automaticamente, ao fazer aquele processo, ele limpa os fecheiros temporários do Edge. Mas se vocês, como eu, utilizam muito, por exemplo, o Google Chrome, ele já tem que ir ao Google Chrome e fazer eu a limpeza do histórico das minhas atualizações. Pronto, só dessa forma é que eu consigo fazer essa limpeza. Por isso, de qualquer forma, eu vou-vos explicar como é que se faz isso hoje da forma manual,
mas não precisam de se focar muito nesta parte da explicação, porque eu depois vou-vos dar uma forma mais simples de poder fazer isto em todos os vossos browsers, porque vocês podem, por exemplo, se houver mais do que uma pessoa a usar o computador, um utilizar o Internet Explorer, outro utiliza o Google Chrome, outro usa o Mozilla Firefox, que é este, parece uma raposa vermelha que está aqui alaranjada. Depois já há aqui o Opera também, ou seja, há vários browsers, vários programas, e se eles são todos utilizados eu tinha que estar a fazer uma limpeza dos ficheiros em cada um deles, e para vos poupar um pouco esse trabalho, eu nas próximas aulas vou-vos mostrar como é que vocês fazem isso de uma forma mais simples, está bem? Só para jeito para terminar esta aula, e uma vez que esta aula foi uma aula mais chata, em que eu estive quase sempre a falar, queria-vos dizer que as próximas aulas já não vão ser assim tão cansativas como esta, mas apesar deste tema não ser tão apelativo, eu acho que é muito importante para vocês terem o domínio, pelo menos fazerem isto, nem que seja uma vez por ano, mas pelo menos de 2 em 2 meses. Quem tem utilizações muito esporádicas, ou de meio ano, quem utiliza diariamente, aconselho mesmo a fazer isto pelo menos uma vez por mês, principalmente se os computadores forem um bocadinho mais antigos, para que eles continuem aí a trabalhar sem grande esforço. Como eu vos disse, apesar disto parecer pouca coisa, é como eu vos digo, se eu tiver a carregar um saco com 2 kg, ele é leve, mas se eu tiver que andar o dia todo com ele para todo o lado sem o largar, ele ao fim do dia torna-se pesado, e é isto que acontece com os vossos computadores. Ele anda com este lixo todo, dia após dia, e vocês conseguindo fazer esta limpeza vão notar logo diferenças, e depois na próxima aula eu vou-vos explicar formas mais simples, mas que têm um processo, que é o processo de instalação de um programa. Sei que isso pode ser às vezes complicado para vocês, mas não se assustem. Para já isto não é obrigatório, vocês não são obrigados a instalar nada. Segundo, quem quiser instalar, eu vou ensinar como é que se instala e como é que se desinstala. O que é isto? Instalar e instalar. Desinstalar é retirar, eliminar o programa que acabamos de instalar. Por isso, vocês, se quiserem, experimentam. Se não gostarem, podem depois retirar, que ele não fica lá a ocupar espaço nenhum. E também ficam a aprender, para quem nunca fez uma instalação de um programa e quem é que desinstalou o programa, ou esse ou outro, vai também aprender a fazer isso. Como é que nós, em segurança, instalamos e desinstalamos um programa. Está bem? Pronto, vou-me despedir por hoje. Despedir com uma mensagem de que este novo ano, espero eu, e se todos contribuirmos para isso, será um ano melhor que o anterior, porque já temos ali a luz ao fundo do túnel e já a vemos relativamente perto, não é aquela luz que fica lá mesmo no fundo. Por isso, esta luta que nós temos travado nestes últimos meses não tem sido fácil, principalmente agora nesta época festiva, que muitos de nós ficamos privados de pessoas que costumamos estar nos outros anos. Mas temos sempre que pensar que estamos a fazer isto para o bem de todos, para que no próximo ano a gente consiga estar todos da mesma forma. Apesar que eu acho que estas coisas também surgem para nos ensinar e para nos transmitir algumas mensagens, e alguns destes hábitos que nós temos agora, se calhar não será mau continuar a adotá-los, alguns deles, para a nossa proteção, como se viu recentemente um estudo, não sei se tiveram conhecimento, que as nossas crianças este ano tiveram muito menos constipações e gripes e aquelas coisas. Porquê? Porque usaram a máscara. A máscara protegeu-as não só do Covid, mas protegeu-as desse tipo de doenças. Por isso, se calhar, não quer dizer que nas alturas, tirando isto do Covid, se calhar que na altura do outono ou do inverno, que normalmente surgem mais estes problemas, se calhar se usarmos todos a máscara, se calhar vamos evitar de
também de contrair esses vírus que nós já estamos habituados, não é? E que já tomamos algumas precauções, e agora este vírus novo veio nos dar este alerta. Por isso, nós temos sempre que pegar na experiência que temos, aprender com ela e evoluir, e acho que este ano vai ser um ano para a nossa evolução, ainda mais, e que não seja tão castrador das nossas limitações e das nossas liberdades. Por isso, olha, eu despeço-vos desta aula com um abraço muito grande e um beijinho para todos, e muita força, e desafio-vos mesmo a praticar e experimentarem fazer isto, e depois dão-me um feedback por baixo. Vocês podem, por baixo do vídeo, escrever lá a vossa opinião e digam-me, olha, resultou, não resultou, consegui fazer, não consegui fazer, e eu ajudo-vos. Se tiverem alguma dificuldade, eu também vos respondo a essas mensagens e ajudo-vos, está bem? Olha, um bem-aja a todos e até à próxima aula.